Boa noite. Hoje, 25 de setembro de 2020, a nossa segunda aula de álgebra linear 1. Vamos junto? Muito bem. Nós vimos na aula anterior alguns conceitos relativos a matrizes e hoje vamos começar as operações com matrizes de números reais. E a primeira dela, a adição de matrizes. Ora, se eu tiver na minha mão duas matrizes, A e B, de mesma ordem, podem ser 5 por 7, as duas, 8 por 10, 2 por 2. O que importa é que elas tenham a mesma ordem. Então, eu estou considerando aí uma matriz A, M por N, e uma matriz B, também M por N. Os elementos da matriz A estou chamando de A e J. Os elementos da matriz B estou chamando de B e J, onde I indica a posição do elemento, a linha, né? Indica a linha do elemento, e J indica a coluna onde está o elemento. Então, você tem nas suas mãos duas matrizes A e B, e então o que será a adição de A com B? Muito bem. A soma de A com B é uma nova matriz. E essa matriz, nós vamos representar seus elementos por C e J. Então, quando você somar duas matrizes A e B, vai dar uma nova matriz, e eu vou chamar os elementos dessa nova matriz de C e J. E como é que eu vou definir estes elementos da nova matriz? Quem é C1? Quem é C12? Quem é C13? Nós vamos definir C e J como sendo a soma do A e J, que é o elemento que está na primeira matriz, na linha I e coluna J, com o elemento que está na segunda matriz, que é B, na linha I e coluna J. O que eu quero dizer com isso é que quem é o C1? É o A1 mais o B1. Quem é C12? O A12 com B12. Quem é C417? É o A417 somado com o B417. Na prática, você soma elementos que estão na mesma posição. E aí do lado você vê que há um detalhezinho, né? Como eu quero me referir a todos os elementos das matrizes A e B, então eu digo que o I pode ser qualquer índice de 1 até M, porque as linhas vão até M, e o J, que são as colunas, vão de 1 até N. Exemplo? Muito bem. Então, se eu tiver aí, primeiro exemplo, a matriz A como sendo a matriz 7 menos 2, 1, 6, 6, 5. É uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. E uma matriz B também com 3 linhas e 2 colunas. Então, quero somar A com B. Então, a soma de A com B vai dar o quê? Ora, como é que eu calculo o elemento da posição 1, 1 desta nova matriz? Eu pego o elemento 1, 1 da matriz A, que é o 7, e somo com o elemento na posição 1, 1 da matriz B, que é o 5. Como é que eu calculo o elemento da posição 3, 1 de A mais B? Eu pego o elemento da posição 3, 1 de A, ou seja, linha 3, coluna 1, que é o 6, e somo com o elemento que está na posição 3, 1 de B, que é o menos 6. Então, eu vou fazer isso com todos os elementos, somar está na mesma posição, e com isso eu vou obter no final a matriz 12 menos 1, menos 2, menos 2, 0, 9. Claro que na prática você não precisa fazer essa conta aí do meio, né? Somando, mostrar assim a soma de cada um com cada um, 5 mais 7. Você já faz de cabeça, né? 7 mais 5, 12, menos 2 com mais 1, menos 1, 1 com menos 3, menos 2, e assim até o final. Você já pode fazer de cabeça. Então, não tem nada demais na soma de matrizes, é só somar os elementos que estão na mesma posição. Vamos lá. Propriedades. Agora sim nós temos coisas interessantes a falar. Propriedades da adição de matrizes. Então, para falar das propriedades da adição, nós vamos considerar
três matrizes de mesma ordem, A, B e C. Todas eu vou considerar M por N. Não importa quem é o M, não importa quem é o N. O que importa é que sejam de mesma ordem. Os elementos de A vou chamar de A e J. Os elementos de B e J. Os elementos de C e J. Muito bem. Primeira propriedade. Propriedade 1. A propriedade 1 é a propriedade associativa da adição. O que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: tudo bem, eu sei somar duas matrizes, mas como é que soma três matrizes? Uma matriz A somada com a matriz B somada com a matriz C. O que eu faço primeiro? Eu somo A com B primeiro ou eu somo B com C primeiro? A propriedade associativa, que é essa que está aí na sua frente, lhe diz que tanto faz. Se você somar A com B primeiro e depois somar com C, é igual da mesma coisa que você somar B com C primeiro e depois fazer A mais este resultado. É isso que diz a propriedade associativa. Ela diz que tanto faz você começar dos dois primeiros ou dos dois últimos que você vai chegar na mesma resposta. Ora, nós não vamos fazer demonstrações aqui destas propriedades. Se tivéssemos num curso presencial, faríamos, tá? Eu só vou botar exemplos e ilustrações das propriedades para a gente avançar sem muita complicação, tá? Porque fica bem complicado fazer as demonstrações desta forma remota aqui, através de aulas desse tipo. E nem dá para cobrar isso depois de vocês. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer com esta propriedade aí? Eu vou dar um exemplo dela para a gente visualizar. Então, eu peguei três matrizes aí, A, B e C. Todas elas são matrizes quadradas. Por que quadradas? Porque tem o mesmo número de linhas e colunas. Todas têm duas linhas e duas colunas. Sim? São quadradas de ordem 2, né? Duas linhas e duas colunas. E eu quero fazer o seguinte, vamos verificar, né, na prática esta propriedade 1. Então, vou calcular primeiro A mais B. Então, somando termo a termo, 1 mais 5 dá 6, 2 com 8 dá 10, 3 com menos 3 dá 0 e 4 com 0 dá 4. Então, este é o resultado de A mais B. Agora, eu vou pegar este resultado, A mais B, e vou somar com a matriz C. Então, pegando o resultado da matriz A mais B, que está aí, 6, 10, 0, 4, vou somar com a matriz C, que é menos 2, 5, menos 1, 1, e vou obter, então, a matriz 6 menos 2, 4, 10 mais 5, 15, 0 menos 1 dá menos 1, e 4 com mais 1, 5. Obtenho uma matriz que é o resultado de A mais B mais C, fazendo o cálculo de A mais B primeiro. Agora, eu vou fazer esta mesma conta, A mais B mais C, começando de B mais C. Então, vamos lá. Quem é B mais C? Então, olha lá para cima. Somando B com C, eu tenho 5 com menos 2 dá 3, 8 com 5 dá 13, menos 3 com menos 1 dá menos 4 e 0 com 1 dá 1. Então, eu vou fazer a conta A mais este resultado. Então, peguei a matriz A, que é 1, 2, 3, 4, e somei com este resultado aí, de B mais C. Somando uma com a outra, eu obtenho 4, 15, menos 1 e 5, que é exatamente o mesmo resultado da conta feita por A mais B mais C, calculando A mais B primeiro. Então, isso aí é um exemplo, né, ilustrando para a gente que essa propriedade funciona. Isso não é uma demonstração, é apenas um exemplo. Ok? Muito bem. Propriedade de número 2. Ela diz o seguinte: se você somar duas matrizes, some A com B. Aí alguém pode perguntar: você está pedindo para eu somar A com B, mas de que forma? Pego A e depois somo B, ou pego B e depois somo A? A propriedade 2 diz que tanto faz. O resultado de A mais B é igual ao resultado de B mais A. Ela se chama propriedade comutativa da adição. Somar A com B é a mesma coisa de somar B com A. Também não vamos demonstrar, vamos verificar isso
com um exemplo para vocês visualizarem. Então, pegue agora a matriz A, 9, 1, menos 3, 11. Também estou pegando um exemplo de uma matriz 2 por 2 e somando com a matriz B, que é menos 1, 0, 5, 21. Então, se eu for calcular A mais B, eu vou fazer a conta. 9 com menos 1, que dá 8. 1 com mais 0 dá 1. Menos 3 com mais 5 dá 2. E 11 com mais 21 dá 32. Se você for somar B com A, então você vai fazer o quê? Menos 1 com mais 9, mas também isso dá 8. 0 com mais 1, depois 5 com menos 3 e depois 21 com 11, porque o B vem na frente e o A vem depois, e dá a mesma coisa. Então, de agora em diante, você pode fazer do jeito que você quer, começando com A, começando com B, para dar o resultado da soma de duas matrizes. Isso se forem A e B, né? Podem ser C e D, F e U, M e Z, não importa o nome da matriz. Propriedade 3, ela me diz o seguinte: olha, se você pegar uma matriz A e somar com uma matriz nula, ou seja, a matriz nula com a mesma ordem de A, então, se A for uma matriz 5 por 4, você vai pegar a matriz nula 5 por 4. Se A for uma matriz 3 por 3, então você vai pegar a matriz nula 3 por 3. A matriz nula sempre vai ser representada pelo zero. Isto não é zero. Cuidado. Numa soma de matrizes, o símbolo zero representa para a gente a matriz nula. Da mesma forma que a letra I vai representar para a gente a matriz identidade. Ok? Então, o que a propriedade 3 está falando é que uma matriz somada com a matriz nula, o resultado é a própria matriz. Isso é chamado de propriedade do elemento neutro da adição. A matriz nula é o elemento neutro, porque a matriz nula somada com outra matriz dá sempre a outra matriz. Então, para a gente aqui, olha, ver um exemplinho. Peguei uma matriz A agora 2 por 3, com 2 linhas e 3 colunas, né? Uma matriz genérica. Essas letrinhas aí representam números reais, tá? Mas não importa quem sejam eles. E quando eu vou pegar essa matriz A e vou somar com a matriz nula, eu tenho que somar com a matriz nula 2 por 3, com 2 linhas e 3 colunas, tudo de zero. E aí vai resultar na própria matriz A. Observação: se eu somar a matriz nula com A, também dá A. Isso por causa da propriedade comutativa que nós vimos nesse instante. A matriz nula somada com A é a mesma coisa que A somada com a matriz nula, e isso da própria matriz original. Então, não importa se a matriz nula vai vir na frente ou depois, o resultado vai dar sempre a outra matriz. Propriedade 4. A propriedade 4 diz para a gente o seguinte: olha, se você pegar uma matriz e somar com a sua oposta, então, menos A é a oposta de A, o resultado desta soma é a matriz nula. Vamos ver também um exemplo disso aí. Então, pegue uma matriz A, e agora eu estou pegando para a gente uma matriz 3 por 2, né? 3 linhas e 2 colunas, onde essas letrinhas aí, A, B, C, D, E, F, são números quaisquer. E eu vou pegar a oposta de A. Quem é a oposta de A? Ela é obtida de A trocando os sinais, pegando o oposto de cada um dos seus elementos, né? Então, é a matriz menos A, menos B, menos C, menos D, menos E, menos F. Se eu somar a matriz A com a sua oposta, então, A com menos A vai dar zero, B com menos B vai dar zero, e isso vai acontecer com todos os elementos. Isso vai obter a matriz nula, de mesma ordem que A. Ok? Então, esta propriedade é a propriedade do elemento simétrico ou elemento oposto. Toda matriz tem uma matriz que, somada com ela, dá a matriz nula. Então,
Quem é a matriz que somada com B dá a matriz nula? É a matriz oposta de B. Quem é a matriz somada com a matriz M, que dá a matriz nula? É a matriz oposta de M. Então, sempre a matriz oposta é a matriz que, somada com a matriz dada, dá a matriz nula. Propriedade 5. A propriedade 5 vai falar para a gente o que acontece quando eu vou calcular a transposta de uma soma de duas matrizes. Lembrando que a transposta de uma matriz, vimos na aula passada, como é que você calcula? Trocando as linhas com coluna. A linha 1 passa a ser coluna 1, a linha 2 passa a ser coluna 2, a linha 3 passa a ser coluna 3. E assim sucessivamente. A propriedade 5 fala para a gente o seguinte: olha, quer calcular a transposta de A mais B? Isso é a transposta de A mais a transposta de B. Em outras palavras, essa propriedade está dizendo que eu posso fazer a conta de duas formas. Ou eu pego a matriz A, somo com B, e depois dessa conta eu calculo a transposta, ou eu simplesmente transponho A, transponho B, somo esses resultados. Então, a transposta da soma é a soma das transpostas. Vamos ver um exemplo? Dada a matriz A, 1, 2, 3, 4, dada a matriz B, a matriz 5, 8, menos 3, 0. Vamos calcular primeiro quem é A mais B. Então, quem é A mais B? 1 e 5, 6, 2 e 8, 10, 3 com menos 3, 0, 4 com mais 0, 4. Agora, vou calcular a transposta de A mais B. Então, a linha 1, que é 6, 10, vai virar a coluna 1. E a linha 2, que é 0, 4, vai virar a coluna 2. E assim, nós obtivemos a matriz transposta de A mais B. Beleza? Agora, eu vou fazer a seguinte conta. Quem é a soma de A transposta com B transposta? Então, quem é A transposta? Eu vou pegar a matriz A e vou trocar a linha 1. Vai ser a coluna 1. A linha 2, que é 3, 4, vai passar a ser a coluna 2. E no caso de B transposta, a linha 1, que é 5, 8, vai virar a coluna 1. E a linha 2, que é menos 3, 0, vai virar a coluna 2. Então, aí eu tenho A transposta, B transposta. Quem é a soma das duas? Somando essas duas matrizes agora, eu obtenho também 6, 0, 10 e 4. Obtenho a mesma coisa que a transposta de A mais B. Então, este exemplo aí está ilustrando para a gente a propriedade da transposta da soma de duas matrizes. Com isso, nós falamos sobre as propriedades da adição de matrizes. Vamos definir a subtração de matrizes. Definimos a matriz A menos uma matriz B, e obviamente de mesma ordem. Por quê? Porque a definição aí é o seguinte: como é que subtrai duas matrizes? Você pega a primeira e soma com a oposta da segunda. É a mesma coisa que você faz com os números. Como é que subtrai 5 menos 3? Você pega o 5 e soma com quem? Com o oposto do 3, com o menos 3. Aí dá 2. Ok? Por que que a gente tem que definir a subtração como uma soma? Porque as propriedades que nós acabamos de ver, 5 propriedades, todas elas são propriedades referentes à soma de matrizes. Beleza? Então, sempre que eu tiver subtração, eu transformo numa soma e eu posso aplicar qualquer uma das 5 propriedades acima. Para a gente visualizar, um exemplinho aí, matriz A, 14, 3, menos 1, 5. Matriz B, 5, menos 8, 2, 1. Quem é A menos B? É pegar A, que é 14, 3, menos 1, 5, e somar com a oposta de B. Quem é a oposta de B? A matriz menos 5, mais 8, menos 2, menos 1. E este resultado, então, é 9, 11, menos 3, 4.
Claro que na prática, o que você vai fazer quando você estiver trabalhando com números, assim, desse jeito que eu acabei de fazer, na prática a gente vai subtrair logo os números: 14 menos 5, 3 menos 8, menos 1 menos 2 e 5 menos 1, ok? Mas, teoricamente, para questões teóricas, é importante que a gente passe pela soma. Beleza. Agora nós vamos falar de uma nova operação, que é a multiplicação de um escalar por uma matriz. Quando a gente fala em escalar, nós estamos nos referindo a um número real. Então, quero multiplicar um número real por uma matriz. Então, vamos considerar uma matriz A de ordem m por n, mais uma vez, não importa quem é o m e quem é o n. Vamos chamar seus elementos de A e J. E vamos pegar um escalar, um número real, alfa. Geralmente a gente pega letras gregas para representar esses escalares. Então, o produto de alfa por A, que a gente vai representar por alfa vezes A, é uma nova matriz. Ok? Então, qual é a ordem desta nova matriz? Ela também é uma matriz M por N. A ordem dela é a mesma ordem da matriz A que você pegou. Então, se você pegar uma matriz 4 por 8 e for multiplicar por um escalar, o resultado dá uma matriz 4 por 8. Se pegar 5 por 11, dá uma matriz 5 por 11. Então, da mesma ordem. E eu vou chamar seus elementos de B e J. Vou dizer para vocês agora como se calcular estes elementos B e J. Vamos comigo. PJ é calculado da seguinte forma: você pega o AJ da matriz original e multiplica por alfa. Em outras palavras, é a coisa mais simples do mundo. Como é que se calcula B11? Você pega o A11 e multiplica por alfa. Como é que se calcula B12? Você pega o A12 da matriz original e multiplica por alfa. Em outras palavras, você vai pegar cada elemento da matriz original e vai multiplicar por alfa. Isso para todas as linhas e para todas as colunas. Ok? Vamos ver exemplo? Então, temos aí o seguinte exemplo, né, para a gente. Dado a matriz A, que no caso aí é 11, 8, menos 1, 6, eu vou calcular quem é 7 vezes a matriz A. Ora, então, por definição, o alfa da gente é o 7, a matriz A é a que está em cima, é pegar cada elemento da matriz A e multiplicar pelo escalar 7. Aí vai dar 77, 56, menos 7, 42. E isso com qualquer matriz e com qualquer escalar. Também é bastante simples. Vamos então agora às propriedades desta operação. Bem, eu tenho duas matrizes A e B, ambas de mesma ordem, M por N, e vou ter dois escalares, alfa e beta. Propriedade número 1. O que vem a ser a propriedade número 1? Ela diz o seguinte: pegar um escalar alfa e multiplicar pela soma de duas matrizes A e B é a mesma coisa que pegar alfa e multiplicar por A mais alfa multiplicada por B. Em outras palavras, isso é uma propriedade distributiva. Alfa vezes A mais B é alfa vezes A mais alfa vezes B. Você distribui o escalar por cada uma das matrizes. Vamos ver um exemplo, uma ilustração. No caso aí eu vou colocar uma ilustração. Por que eu estou falando ilustração e não exemplo? Eu vou deixar exemplos para que geralmente quando a gente tem números, né? E ilustrações quando a gente não quer botar números, quer verificar isso só com letras. Então, uma ilustraçãozinha. Vamos pegar a matriz A, uma matriz 2 por 2. Vamos pegar B, uma matriz 2 por 2. Os elementos de A, os elementos genéricos, um A, um B, um C e um D, que eu não sei quem é, não me interessa. Uma matriz B, cujos elementos são E, F, G e H, que também não interessa, são números, mas podem ser quaisquer um. Tá? E eu vou multiplicar alfa por A mais B. Multiplicar alfa por A mais B, primeiro aí eu vou calcular A mais B. Quem é A mais B?
soma o elemento de A com o elemento de B na mesma posição, ou seja, A mais E, B mais F, C mais G, D mais H. Quem é alfa vezes essa matriz aí? Você vai pegar o alfa e vai multiplicar por cada elemento dessa matriz. E aí vai resultar em alfa vezes A mais E, alfa vezes B mais F, até os outros dois. E aí, quando você multiplica alfa, que é um número, pelo número A mais número E, vai dar alfa vezes A mais alfa vezes E, porque aí todos são números reais, ok? Da mesma forma, quem é o número alfa vezes a soma do número B com F? É alfa vezes B mais alfa vezes F. Você está aplicando a distributiva de números reais. Com isso, você obtém essa matriz aí no final. Muito bem. Agora eu vou fazer a seguinte conta. Quem é alfa vezes A mais alfa vezes B? Alfa vezes A, eu pego a matriz A e multiplico por alfa. Então vai dar alfa A, alfa B, alfa C, alfa D. Mais, quem é alfa vezes B? Alfa E, alfa F, alfa G, alfa H. E quando eu somo essas duas, eu somo os termos na mesma posição. O que isso vai dar? Vai dar exatamente a mesma resposta do cálculo aí em cima. Ou seja, isso ilustra para a gente que, no caso 2 por 2, né, uma ilustração não é uma demonstração, porque demonstração teria que ser feita em todos os casos, e aí eu estou fazendo um caso de só 2 por 2, estou fazendo uma ilustração de que o resultado de alfa A mais alfa B é a mesma coisa que alfa vezes a soma de A com B. Propriedade 2. Agora, olha o que está acontecendo. Eu tenho uma soma de dois escalares, alfa e beta, e vou multiplicar por uma matriz. Na propriedade 1, era um escalar e duas matrizes. Agora são dois escalares e uma matriz. A propriedade 2 diz para a gente que isso vai dar alfa vezes A mais beta vezes A. Ou seja, também é uma propriedade distributiva. Só que agora a soma é com os escalares, enquanto na propriedade 1 a soma era com as matrizes. Ora, fazendo também uma ilustração, eu vou pegar uma matriz A 2 por 2 qualquer, um ABCD, e vou pegar alfa mais beta e vou multiplicar por A. Então, vamos acompanhar aí. Alfa mais beta, vou multiplicar você pela matriz A. Então, vou multiplicar por ABCD. Como é que faz isso? Eu vou pegar o ABCD e todos eles vão ficar multiplicados por alfa mais beta. Foi o que eu fiz. Está aí o resultado final. Muito bem. Agora, eu vou calcular quem é alfa A mais beta A. Então, alfa vezes a matriz A mais beta vezes a matriz A resulta em alfa A, alfa B, alfa C, alfa D. E no caso do beta vezes a matriz A, beta A, beta B, beta C, beta D. Quando você somar essas duas, vai dar, vamos lá, como é que eu vou somar? Alfa A mais beta A, vou botar o Azinho em evidência, vai ficar alfa mais beta A. Depois eu vou para alfa B mais beta B, eu boto o Bzinho em evidência, fica alfa mais beta B. Ou seja, o resultado desta conta aí, depois que você fizer com os 4, vai dar a mesma coisa do resultado de alfa mais beta vezes A. E isso ilustra aí a propriedade de número 2. Propriedade de número 3. O que ela está dizendo para a gente? Veja que é muito importante que vocês entendam o que a propriedade fala, para quando a gente for usar as propriedades, usar sem medo, tá? A propriedade 3 está dizendo o seguinte, vamos ver o lado esquerdo aí. Ela diz assim, olha, você pegou uma matriz A e você multiplicou pelo escalar beta. Aí resolveu isso. Veja que isso está em parênteses, que a gente faz primeiro. Depois você vai pegar este resultado e vai multiplicar o escalar alfa por esse resultado. Então, recapitulando, lado esquerdo. Eu tenho uma matriz A na minha mão, eu peguei o escalar beta e multipliquei por A.
Fiz a conta. Depois eu vou pegar o escalar alfa e multiplicar por este resultado. O que a propriedade 3 está dizendo que isso é a mesma coisa que pegar a matriz A e multiplicar por um único número. Quem? O alfa vezes o beta. Ou seja, se eu tenho A, quero multiplicar por 5 e depois multiplicar por 20, isso é a mesma coisa que pegar o A e multiplicar direto pelo número 100. 5 vezes 20. É isso que a propriedade 3 está falando para a gente. Então, uma ilustraçãozinha. Pega uma matriz A, peguei aí uma matriz A 2x2, genérica. Então, quando você for calcular aí, ó, primeiro eu vou fazer beta vezes A. Então, quem é beta vezes A? Beta A, beta B, beta C, beta D. E depois eu vou pegar alfa e vou multiplicar por isso. Aí vai ficar alfa beta A, alfa beta B, alfa beta C, alfa beta D. Beleza. Agora, se por outro lado eu calcular alfa beta, um número só, vezes a matriz A, olha, então eu vou pegar o número alfa beta e multiplicar direto por todos os elementos de A. Aí vai dar a mesma coisa que o anterior. Okay? Muito bem. Vamos, então, agora à propriedade de número 4. A propriedade 4 é bem bobinha, mas faz parte do jogo. Ela diz o seguinte, olha, pegar o número 1, o escalar 1, e multiplicar por uma matriz A, o resultado é a própria matriz A. Não tem nem o que dizer, né? Pegar o número 1 e multiplicar por uma matriz é multiplicar todos os elementos da matriz por 1. Aí vai dar os próprios elementos, ou seja, vai dar a própria matriz. Então, botei uma ilustração aí, desnecessária, mas como eu fiz com os outros, né? 1 vezes essa matriz A aí é 1 vezes todos os elementos da matriz, da própria matriz. Na verdade, o que a propriedade 4 está falando é que eu tenho um elemento neutro para esta operação, o número 1. O número 1 multiplicado por qualquer matriz dá a própria matriz. Propriedade de número 5. Mais uma vez, entra a transposta no jogo. Dessa vez, eu estou calculando o seguinte. Quem é a transposta do alfa vezes A? Então, eu peguei a matriz A, multipliquei pelo escalar alfa, beleza. Aí eu quero calcular a transposta disso. Quem é este resultado? A propriedade 5 está dizendo que esse resultado nada mais é do que transpõe a matriz e depois multiplique por alfa. Então, no fundo, o que a propriedade 5 está dizendo é tanto faz você multiplicar o alfa primeiro pela matriz, multiplicar pelo escalar e depois transpor, como você transpor primeiro a matriz e depois multiplicar o alfa. Na prática, a gente raciocina assim nesta propriedade. A transposta de um número, de um escalar vezes a matriz, eu posso colocar esse escalar para fora, ou seja, eu deixo o escalar parado, o alfa, e transponho só a matriz. Então, quando eu falar botar para fora e deixar parado, é exatamente isso. Deixa ele quieto e transpõe a matriz que está do lado. Vamos ver a ilustração? Então, matriz A, ABCD, uma ilustração de uma matriz 2x2. Primeiro, eu vou pegar você e vou multiplicar por alfa. Aí vai dar quanto? Alfa A, alfa B, alfa C, alfa D. Depois eu vou pegar este resultado e transpor. Ou seja, quem é a linha 1 passa a ser a coluna 1. Quem é a linha 2 passa a ser a coluna 2. Então, lembre que na matriz transposta, né, o elemento que está na posição IJ vai para a posição JI. Né? Beleza. E isso, se você olhar, ó, alfa A, alfa C, alfa B, alfa D, nada mais é do que a matriz alfa vezes a matriz ACBD. Ok? E quem é a matriz ACBD? É a transposta da matriz A, porque a primeira linha aí é a primeira coluna de A. E a segunda linha aí é a segunda coluna de A. Você pode olhar assim ou olhar ao contrário. A primeira coluna aí é a primeira linha de A e a segunda coluna aí é a segunda linha de A. Então, ela é a transposta de A. Então, a transposta de alfa vezes A é alfa vezes a transposta de A. Beleza. Bom, vistas
estas duas operações, que vamos ver só elas duas hoje, vamos falar agora de matriz simétrica. Então, o que é uma matriz simétrica? Uma matriz simétrica é uma matriz quadrada, então ela tem que ser uma matriz quadrada, o número de linhas delas tem que ser igual ao número de colunas, mas não é uma matriz quadrada qualquer. É uma matriz que, quando você calcular a transposta dela, o resultado vai dar ela mesma. Ou seja, uma matriz A é dita simétrica se a sua transposta for igual a ela mesma. Então, a transposta de A é a própria matriz A. Agora, para a gente dar uma definição em termos dos elementos, aí a gente tem que ser um pouco mais rigoroso. Vamos chamar a matriz A de uma matriz quadrada de ordem n. Então, quando é quadrada de ordem n, a gente não precisa escrever n por n. Já falamos isso na aula anterior. Apenas escreve quadrada de ordem n, ou seja, um nzinho só já representa n por n. Então, vamos chamar seus elementos de A e J. A transposta da matriz A, se ela é quadrada de ordem n, quando eu transponho, também vai dar uma matriz n por n. Então, dá uma quadrada de ordem n. Seus elementos vou chamar de B e J. Existe uma relação dos elementos da transposta com a matriz original? Sim, os elementos B e J são os elementos da matriz original trocando a linha com a coluna, ou seja, B e J é o AJI. Então, da aula passada a gente viu isso. Olha, B35 corresponde ao A53. Ou seja, se troca a linha com a coluna. Então, são os elementos da matriz original trocando a linha com a coluna. Quem é que vai para a posição 2, 4? Aquele que na matriz original está na posição 4, 2. E quem está na posição 4, 2 vai para a posição 2, 4. Muito bem. Agora, como a matriz é simétrica, como a transposta de A é igual a A, isso quer dizer que os elementos da transposta, que são D e J, coincidem com os elementos de A, que são A e J, ok? Então, isso é uma questão de igualdade de matrizes. Ou seja, o que é esse ou seja? Porque esse B e J é alguma coisa. Quem é B e J? AJI. Então, dizer que a matriz é simétrica quer dizer que o AJI, que é o BJ, coincide com A e J. Okay? Então, eu apenas troquei. Então, ser simétrica quer dizer que a transposta de A é igual a A. Ou seja, os elementos da transposta, que são B e J, coincidem com os elementos de A, que são A e J. Mas quem é BJ? AJI. Então, isso válido para todas as linhas e colunas. Ou seja, AJI é igual a AIJ. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer o seguinte: o elemento A12 coincide com o elemento A21. O elemento A35 coincide com o elemento A53. A815 coincide com o elemento A158. Então, quem está na posição IJ coincide com o elemento que está na posição JI. Ah, agora tem um detalhezinho. E quem está na posição 1 coincide com o elemento que está na posição 1. Quem está na posição 22 coincide com o elemento na posição 22, ou seja, ele mesmo, né? Então, esses elementos em que o I é igual a J, falamos na aula passada, são os elementos da diagonal principal. Eles permanecem no lugar. A questão são os demais, em que o I é diferente de J. Aí há uma troca aí de posição e os elementos permanecem. Vamos visualizar isso? Exemplo. Considere a matriz A 8, 3, 3, 1. Quem é a transposta de A? A linha 183 vai passar a ser a nova coluna 1. E a linha 231 passará a ser a nova coluna 2. Veja, então, que a transposta de A é igual a A. Perfeito? Então, note que essa matriz A é simétrica. Então, dá uma olhadinha aí, olha. O elemento que está na posição 1, 2, quem é? 3. Quem é que está na posição 2, 1? 3. É o que tem que ser. Quem está na posição 1, 2 tem que coincidir com o que está na posição 2, 1. Os demais são 1, 1 e 2, 2. Aí não tem, porque eles não saem do lugar. Né? No caso de uma 3 por 3, olha essa aí. Linha
1. Quando eu calcular a transposta, ela vai virar a coluna 1. Linha 2, 0, 18 e 2. Quando eu calcular a transposta, ela vai ser a coluna 2. E linha 3, 1, 2, 7, quando eu calcular a transposta, ela passará a ser a coluna 3. Veja de novo que a transposta de B é igual a B, ou seja, ela é uma matriz simétrica. Agora, sem ter que calcular a transposta, eu já posso olhar para ela e ver que ela é simétrica. Veja, ignorando a diagonal principal, porque eles ficam no mesmo lugar, quem está na posição 2, linha 1, coluna 2, 0. Quem está na posição 2, 1, linha 2, coluna 1, 0. Iguais, perfeito. Quem está na posição 1, 3, 1. Quem está na posição 3, 1, 1. Então, são iguais, perfeito. Quem está na posição 2, 3 é o 2. Quem está na posição 3, 2 é o 2, ele mesmo. Perfeito. Então, quem está na posição IJ coincide com quem está na posição JI. Uma coisa também interessante. Ora, se você olhar aí para a diagonal principal, os elementos que estão na posição 1, 1, 2, 2 e 3, 3, que são menos 4, 18 e 7, se você pensar isso como um espelho, os elementos que estão abaixo, que são 0, 1, 2, quando se olham no espelho, que é a diagonal principal, o que é que eles veem do outro lado? 0, 1, 2. Eles ficam espelhados. Da mesma, olha para a matriz de cima. O espelho é a diagonal principal, 8, 1. Quem está embaixo? O 3. Quando o 3 se olhar no espelho, ele vê do outro lado 3. Mais um exemplinho aí. Olha aí, esta matriz aí, D, nem precisaria calcular a transposta para verificar que ela é simétrica, né? Aí, olha, tem a diagonal principal, que é um ABC. Quem está abaixo da diagonal principal, 0, 0, 0. Quando ele se olha para a diagonal principal, para o espelho, o que é que ele vê do outro lado? 0, 0, 0. Eles verem eles mesmos. Na verdade, essa matriz D aí é uma matriz diagonal. Toda matriz diagonal, não importa se é 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 2 por 2, 20 por 20, ela é sempre uma matriz simétrica. Os elementos fora da diagonal são sempre zero. Então, quem está na posição IJ coincide com quem está na posição JI, porque é sempre zero. Exceto na diagonal principal, talvez, né? Não impede de que seja zero na diagonal principal, mas não precisa ser. Matriz diagonal é aquela que os elementos IJ, onde o i é diferente de j, tem que ser zero. Quando i é igual a j, pode ser qualquer número. Então, as matrizes diagonais são sempre simétricas. Bom, vamos falar no último assunto de hoje, que é a matriz antissimétrica. Ora, se simétrica é a matriz quadrada cuja transposta dá ela mesma, o que vem a ser uma matriz antissimétrica? Vai ser uma matriz quadrada, tal que quando eu calcular a transposta dela, em vez de dar ela mesma, vai dar a oposta dela. Então, uma matriz A é dita antissimétrica se a sua transposta for a sua oposta. Em termos de elementos, se eu chamar a matriz A de AIJ e a matriz transposta de BJ, então, mais uma vez, quem é BJ? Se essa matriz é a transposta de A, BJ é o AJI. São os elementos de A trocando a linha com a coluna. Muito bem. Agora, o fato dela ser antissimétrica, ou seja, que a transposta de A é menos A, o que isso quer dizer? Que os elementos da transposta, que é B e J, são iguais aos elementos da oposta de A. Se os elementos de A são AJ, quem são os elementos da oposta? Menos AJ. Ou seja, o que é esse ou seja? Eu vou dizer agora. BJ, quem é você mesmo? Aí BJ diz, eu sou AJI, não esqueça. Está aí na linha 2, AJI. Então, isso quer dizer que o AJI é igual a menos AJ. Em outras palavras, ora, uma matriz é antissimétrica quando os elementos da posição AJI e os elementos da posição IJ, eles são simétricos. Então, quem está na posição 1, 4,
O A1, 4 é menos o elemento que está na posição 4, 1. Quem está na posição 2, 7 é menos o elemento que está na posição 7, 2. Então, se eu trocar a linha com a coluna, em vez de dar igual, como deu no caso da simétrica, eles dão opostos, eles dão simétricos agora. Então, ela é antissimétrica. Nessa aí tem uma coisa interessante. O quê? O que acontece com o A11? Vamos olhar aí. A11, quando eu trocar o I com o J, então vai ficar A11 tem que ficar igual a menos A11. Não é isso? Porque, olha, 2, 1, veja 2, 1. A2, 1 e o A1, 2, o que é que eles têm que ser? Um simétrico do outro. A1, quando você trocar o I com J, também dá A1. Então, A1 tem que dar igual a menos A1. Ora, quando é que um número é igual a seu simétrico? Só o zero. O único número que é igual ao seu simétrico é o zero. Então, A11 tem que dar zero. A22 tem que dar igual a menos A22. Então, A22 também tem que dar zero. Em outras palavras, os que estão na diagonal principal, A11, A22, A33, A44, todos têm que dar zero numa matriz antissimétrica. Então, já está aí a observação exatamente do que eu falei, né? A e I é sempre igual a menos A e I. É só considerar o J igual a I. E isso quer dizer, então, que o A e I tem que dar zero. Ou seja, A1, A22, A33, A44, todos eles são zero. Exemplo. Exemplo de uma matriz A, 0, 3, menos 3, 0. Quem é sua transposta A? A primeira linha de A, que é 0, 3, passa a ser a primeira coluna. E a segunda linha de A, que é menos 3, 0, passa a ser a segunda coluna. Veja que no caso do cálculo da transposta de A, quem deu a transposta de A? A oposta de A. Deu menos A, não é isso? Então, a transposta de A deu menos A. Então, ela é uma matriz antissimétrica. Então, veja que aí a diagonal de A ela é toda zero, como tem que ser. E, mais uma vez, se você olhar para essa diagonal e ver isso como um espelho, quem está debaixo da diagonal é o menos 3, e quem está acima é o 3. Então, os elementos de baixo, quando olharem para o espelho, o que é que eles vão ver do outro lado? Eles vão ver os opostos dele. Tá? Isso vai ficar mais interessante no caso de uma matriz 3 por 3. Então, nessa matriz 3 por 3 aí, B, a primeira linha, que é 0, 0, 1, na transposta vai virar a primeira coluna. A segunda linha, que é 0, 0, 2, na transposta vai dar a segunda coluna. E a terceira linha, que é menos 1, menos 2, 0, na transposta vai dar a terceira coluna. Depois que você terminar de calcular a transposta de B, você verifica que a transposta de B dá exatamente menos B. Então, ela é uma matriz antissimétrica. B é uma matriz antissimétrica. Então, olha com B com muito carinho agora. Quem é a diagonal de B? Tudo zero. Perfeito. Quem está abaixo da diagonal de B? Os números 0, menos 1, 2. Quando 0, menos 1, 2 se olhar no espelho, que é a diagonal principal, o que ele vê do outro lado? Ele vê os opostos. O oposto de 0, 0. O oposto de menos 1, 1. O oposto de menos 2, 2. Então, exatamente, isso é uma característica da matriz antissimétrica. Olha aí, no caso, outro exemplo, matriz C, na diagonal principal aí, tudo zero. Acima, ABC, embaixo, menos A, menos B, menos C. Eu não precisaria calcular a transposta para verificar que ela é antissimétrica. Só olhando para ela, eu vejo diagonal principal tudo zero. Ok. Quem está em cima e quem está embaixo da diagonal, espelhados, dão opostos um do outro? Sim. A com menos A, B com menos B, C com menos C. É como se você dobrasse a sua folha de papel exatamente um bico, exatamente no 0, 0, 0. Aí o A cai em cima do menos A, o B cai em cima do menos B e o C cai em cima do menos C. Bom, de teoria por hoje é só isso. Agora vamos a exercícios. São 4 exercícios. Dada uma matriz quadrada A e um número real alfa, ou seja, um escalar alfa. Exercício número 1. Mostre que se A for uma matriz simétrica,
Então, quando eu pego A e multiplico por um escalar, também dá como resultado uma matriz simétrica. Guarda este resultado. O que o exercício 1 está te falando é que se você tiver na sua mão uma matriz simétrica e multiplicar por um escalar, o resultado dá uma matriz simétrica. Vamos provar isso. Veja que é bem simplesinho isso aí, fazer esse exercício. Como é que eu provo isso? O que você tem na sua mão? Aí você diz, olha, a questão me disse que eu tenho na minha mão uma matriz A que é simétrica. Ok? Então, traduza isso para mim. Então, vamos lá, traduzir. A tradução é, se A é simétrica, então o que é que eu sei sobre A? Que a transposta de A coincide com a matriz A. Beleza, esse é o fato dela ser simétrica. O que a questão pede para você provar? Quando a gente quer provar alguma coisa que tem se, então, a parte que eu quero provar é sempre aquilo que vem depois do então. É chamada de tese. Aquilo que está junto do se é a minha hipótese, são as informações que eu tenho. O que está junto do se? Ah, é uma matriz simétrica. Então, essa informação é o que você possui, a sua hipótese. Então, guarda isso. Em algum momento você vai usar isso. O que você quer provar? Eu quero provar o que está depois do então. Que alfa vezes A é simétrica. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. Quero provar que alfa vezes A é uma matriz simétrica. O que é mesmo uma matriz simétrica? É uma matriz cuja transposta dá ela mesma. Então, o que eu vou fazer com você, alfa A? Eu vou perguntar a você o seguinte: quem é a sua transposta alfa A? Se eu calcular a transposta de alfa A e o resultado da conta der o próprio alfa A, então, alfa A você será simétrica. Aí ela diz, perfeito, é exatamente isso. Então, alfa A, vamos calcular sua transposta. Muito bem. Transposta de alfa A. O que eu vou fazer? Eu vou usar, então, a propriedade de número 5 da multiplicação de um escalar por uma matriz. O que disse a propriedade de número 5? Quem é a transposta de um escalar vezes uma matriz? O escalar fica parado, o alfa fica parado, e eu transponho a matriz A. Ok, usei as propriedades 5 aí depois desse primeiro igual. E agora, como eu sei que A é simétrica, quem é a transposta de A? É a própria matriz A. Então, o resultado desta conta do meio, alfa A transposta, é exatamente alfa vezes A, porque a transposta de A é a própria A. Conclusão, olha o início e o fim. Quem é a transposta de alfa vezes A? Olha lá para o final, a própria alfa vezes A. O que eu estou dizendo com isso? Alfa vezes A, você é uma matriz simétrica. Então, exercício número 1, feito. A transposta, se a matriz original é simétrica, ela multiplicada por 2 é simétrica, ela multiplicada por menos 15 continua sendo uma matriz simétrica, ela multiplicada por raiz de 7, ela continua sendo uma matriz simétrica, ela vezes qualquer número continua sendo uma matriz simétrica. Exercício de número 2. E se ela for antissimétrica, também vale isso? Quando eu multiplicar por um escalar, ela continua antissimétrica? Resposta, sim. Então, prove isso para mim. Se a sua matriz original for antissimétrica, quando você multiplicar por um escalar qualquer, ela continua sendo antissimétrica. Vamos provar isso? O que você tem de hipótese? Aquilo que está junto do si. A é uma matriz antissimétrica. Então, olha, se A é antissimétrica, então a transposta de A, quem é? É menos A. É a oposta de A. Beleza, guarda essa informação para quando for útil. O que eu quero provar? Eu quero provar que alfa vezes A é antissimétrica. Então, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a transposta dela. E verificar que no final da conta vai dar quem? Menos ela. Então, vamos fazer essa conta. Alfa vezes A. Quem é sua transposta? De novo, vou usar a propriedade de número 5. O alfa fica parado e eu calculo a transposta de A. Beleza. Aí eu vou na linha amarela em cima, né? A parte amarela é a parte da resolução do exercício, tá? O exercício está de branco e a parte amarela é a resolução do exercício. Quem é a transposta de A? É menos A. Então, eu troquei a transposta de A por menos A. E aí, olha, o que eu vou fazer? Vou utilizar
a propriedade de número 3. O que era a propriedade de número 3? Que dizia o seguinte, olha, se você pegar uma matriz A, multiplicar por um escalar beta e depois multiplicar pelo escalar alfa, isso é a mesma coisa de pegar a matriz e multiplicar por um escalar só. Quem é? O produto de alfa com beta. Eu até falei, né? Se você pegar uma matriz A, multiplicar por 5 e depois por 10, por 20, é a mesma coisa, multiplicar direto por 100. Olha, não é isso que está acontecendo aí? Olha direito. Alfa vezes menos A. É como se você pegasse a matriz A, multiplicasse por menos 1, porque está trocando o sinal de todo mundo, e depois multiplicando por alfa. Isso é a mesma coisa de pegar a matriz A e multiplicar por um número só. Que número é esse? Menos 1 vezes alfa, ou seja, menos alfa. Beleza. Então, aí, olha, a junção das propriedades dá este resultado. Agora, olha o início e olha o fim. Quem é a transposta de alfa vezes A? Olha para o final. É menos ela, menos alfa vezes A. Então, se a transposta dela dá menos ela é uma matriz antissimétrica. Legal. Aí você guarda assim no seu coração. Beleza. Se a matriz for simétrica e eu multiplicar por 8, dá simétrica. Se a matriz for antissimétrica e eu multiplicar por 8, dá antissimétrica. Pode ser 8, como pode ser qualquer número. Exatamente. Penúltimo exercício. Mostre duas coisas para mim. Que se você tiver uma matriz quadrada qualquer na sua mão e você somar com a transposta dela, sempre dá uma matriz simétrica. Depois a gente olha a segunda metade do exercício. Nossa, isso é interessante. Qualquer matriz quadrada, não interessa como ela seja, não estou falando que ela é simétrica, eu estou falando uma matriz quadrada qualquer, e você somar com a sua transposta, o resultado de uma matriz com a sua transposta somada dá sempre uma matriz simétrica. Vamos provar isso? Como é que eu provo isso? Pergunte a isso. A mais A transposta. Como é que eu vou saber que você é simétrica? Aí ela diz para você, calcule minha transposta. Se der igual a mim mesmo, eu sou simétrica. Então vamos fazer isso. Vamos calcular a transposta dela. Quem é a transposta de A mais A transposta? Aí eu vou para a propriedade 5 lá da soma de matrizes. Quem é a transposta da soma de matrizes? É a transposta da primeira mais a transposta da segunda. Ok? Então, aí, olha, vai ficar a transposta de A mais a transposta da segunda matriz, que é a transposta de A. Então, vai ficar a transposta da transposta de A. Muito bem. Então, isso é igual ao quê? Estou na parte do meio, depois do primeiro igual. Isso é igual ao quê? A transposta de A continua. Agora, no final da primeira aula, da aula passada, nós terminamos a aula provando que a transposta da matriz A é a própria matriz A. Sim? Então, isso aí dá igual a A transposta mais A. E, utilizando a propriedade comutativa, a primeira matriz mais a segunda é igual à segunda mais a primeira. Conclusão? Olha agora o início e o fim. Quem é a transposta da matriz A mais a transposta? Resposta, ela mesma. Ora, se a transposta dela é ela mesma, então ela é uma matriz simétrica. Guarda isso. Toda matriz somada com sua transposta dá como resultado uma matriz simétrica. O exercício 3 está me dizendo também o seguinte. Prove para mim outra coisa. Agora, se eu pegar uma matriz e, em vez de somar com suas transpostas, subtrair de suas transpostas, o resultado dá uma matriz antissimétrica. Como é que eu vou fazer isso? Vou calcular a transposta dessa subtração. Se der ela mesma, ela é simétrica. Se der menos ela é antissimétrica. Vamos torcer para que dê menos ela, para poder o exercício ficar correto. Então, vamos lá. Calcule a transposta da subtração. Aí começa o probleminha que eu falei no início da aula de hoje. Eu não tenho propriedades para subtração, eu tenho propriedades para soma. Mas lembre-se que eu defini o que é a subtração. O que é a subtração? É a soma da primeira
com a simétrica da segunda. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aí depois do igual é não usando a subtração, e sim dizendo que a subtração é a primeira somada com a simétrica da segunda, ok? Com a oposta da segunda. Muito bem. Simétrica não fica, o termo simétrica não fica bom não por causa de matriz simétrica. É melhor sempre usar oposta quando eu quiser trocar o sinal, tá? Para não confundir com simétrica de matriz. Então, A menos A transposta é a mesma coisa que A somado com menos A transposta. Então, só fiz isso, usar a definição de subtração. Agora sim, agora eu tenho uma transposta da soma. O que é a transposta da soma de duas matrizes? Transposta da primeira mais transposta da segunda. Foi o que eu fiz aí. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu não vou mexer na primeira. A transposta da primeira eu vou deixar parada. Agora, nessa transposta da segunda, o que eu vejo? Eu vejo a transposta de quê? Do número menos 1 vezes a matriz A transposta. Ora, vou usar também aquela propriedade. Transposta de um número vezes uma matriz, o número fica parado, no caso o número aí é menos 1, e eu calculo a transposta da matriz. Então, vou fazer isso. Então, eu não mexi com a primeira, aí com a segunda eu deixo o número parado, mas quem é o número? Menos 1, o menos. E calculo simplesmente a transposta da matriz. Só que a transposta da matriz é a transposta de A transposta, que é a própria A. Então, o resultado dessa conta é a transposta menos A. O que eu vou fazer? Vou colocar o menos 1 em evidência. Isso é menos A menos A transposta. Vê se não é? Isso que está aí é a mesma coisa que menos o A menos A transposta. Então, conclusão, olha o início e olha o fim. A transposta da primeira é a transposta primeira não. A transposta desta matriz A menos A transposta, quem é o resultado? Olha lá no final, é menos ela. Então, ela é uma matriz antissimétrica. Bom, agora junta os três exercícios. Vamos lá? Exercício. Não vou voltar não. Vamos forçar a memória. Vamos forçar a memória. O exercício 1. Se na sua mão você tiver uma matriz simétrica, então quando você multiplicar por qualquer escalar, dá resultado uma matriz simétrica. Exercício número 2. Se na sua mão você tiver uma matriz antissimétrica, quando você multiplicar por qualquer escalar, você tem uma matriz antissimétrica. Exercício número 3. Se você pegar uma matriz quadrada e somar com sua transposta, isso dá sempre uma matriz simétrica. Se você pegar uma matriz quadrada e subtrair de sua transposta, você tem sempre uma matriz antissimétrica. E então, eu posso já fazer o exercício final, que é o número 4. Não botei o número 4, mas é o 4. Mostre que toda matriz quadrada é uma soma de uma matriz simétrica com uma antissimétrica. Qualquer matriz quadrada que você pensar na face da Terra, ela será sempre uma soma de uma simétrica com uma antissimétrica. Por que isso? Vamos pensar? É tão bonitinho isso aí, vamos ver. Pegue uma matriz quadrada A. Beleza, peguei. O que eu vou fazer? Você concorda comigo com essa conta? Nossa, aí você diz assim, que conta é essa? Vamos olhar o lado direito. Vamos lá. Metade de A mais A transposto, mais metade de A menos A transposto. Vamos fazer a conta. Metade de A. Lá na segunda parte tem outra metade de A. Então, metade de A com metade de A vai dar 1A. E 1A é a própria matriz A. Não é isso? Já vimos essa propriedade. Quem é 1A é a matriz A. Então, essa primeira parte, com a primeira parte da segunda parcela dá A. Agora vamos fazer a segunda conta. Metade da A transposta com menos a metade da A transposta vai dar matriz nula. Sim? Porque uma matriz somada com a sua oposta dá matriz nula. E a matriz nula somada com A dá A. Então, esta conta do lado direito dá exatamente A. Então, a matriz A, qualquer que você pegar, ela é uma soma dessa primeira matriz com essa segunda matriz.
Sim, sim, sim. Agora pense comigo. Se eu peguei a matriz A, que é quadrada, e somei com sua transposta, exercício de número 3, que a gente acabou de fazer. Essa soma aí é uma matriz simétrica. E eu vou pegar essa matriz simétrica e vou multiplicar por um escalar, que é meio. Então, pelo exercício de número 1, continua dando uma matriz simétrica. Então, essa primeira parcela aí é uma matriz simétrica. Agora, vamos olhar para a segunda parcela. Quando eu pego A menos A transposta, eu tenho uma matriz antissimétrica. Sim? Matriz A quadrada, hein? E se ela é antissimétrica e eu multiplico pelo escalar meio, ela continua antissimétrica pelo exercício de número 2. Então, essa segunda matriz é antissimétrica. Logo, a questão está resolvida. Toda matriz A, quadrada A, ela é uma soma de uma simétrica com uma antissimétrica. Como é que eu acho a simétrica? A mais A transposta multiplicada por meio. E como é que eu acho a antissimétrica? A menos A transposta multiplicada por meio. E aí você faz isso aí e encerra. Que a gente, para encerrar aqui, vamos fazer um exemplo para a gente visualizar isso aí. Exemplo. Pegue uma matriz A qualquer. Peguei 5, 0, 1, 2, 3, 2, qualquer, quer dizer, quadrada, né? 5, 0, 1, 2, 3, 2, 1 menos 2, 6. Eu peguei uma matriz 3 por 3. Muito bem. O que eu vou fazer? Calcular a transposta de A. Então, a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna e a terceira linha vira a terceira coluna. Feito. Aí eu vou fazer as duas contas, as das matrizes simétricas e antissimétricas. Então, quem é a primeira conta? Metade de A mais A transposta. Então, vai ser metade de... Quanto dá A mais A transposta? Então, só é somar aí os elementos de A com a transposta. 5 com 5, 10. 0 com 2, 2. 1 com 1, 2. 2 com 0, 2. 3 com 3, 6. 2 com menos 2, 0. 1 com 1, 2. Menos 2 com 2, 0. E 6 com 6, 12. E a metade disso resulta nessa matriz aí. 5, 1. 1, 3, 0. 1, 0, 6. Beleza. Essa matriz aí que eu acabei de calcular é simétrica? Sim. Olha aí, olha, a diagonal principal é 5, 3, 6. Olha quem está embaixo. 1, 1, 0. Ela se olha no espelho, que é a diagonal principal. O que é que ela vê em cima? 1, 1, 0. Na mesma posição, né? Se você dobrar aí. Muito bem. Agora vamos fazer a outra. Quem é a metade de A menos A transposta? É a metade de... Agora faça a conta. Quem é A menos A transposta? É só subtrair os elementos. Aí, quando você multiplicar isso por meio, vai dar 0 menos 1, 0. 1, 0, 2. 0 menos 2, 0. Então, ela é antissimétrica? Com certeza, a teoria diz que sim. Olha a diagonal principal, tudo 0. E olha quem está embaixo da diagonal principal, 1, 0, menos 2. Quando se olha no espelho, ele vê do outro lado os simétricos, menos 1, 0, 2. Vê. Então, ela é antissimétrica, sim. A, que é a matriz 5, 0, 1, 2, 3, 2, 1, menos 2, 6, é a soma desta simétrica com a antissimétrica. Só é você ver se não é, ó. 5, lado direito, 5, 1, 1, com 0 menos 1, 0, dá exatamente 5, 0, 1, que é a primeira linha de A. Se você pegar a segunda linha, 1, 3, 0, e somar com 1, 0, 2, dá 2, 3, 2, perfeito. E se você pegar a terceira linha, 1, 0, 6, e somar com 0, menos 2, 0, vai dar exatamente 1, menos 2, 6. Então, a matriz A, que é uma matriz quadrada qualquer, nesse caso aí foi essa aí, ela é a soma de uma simétrica com uma antissimétrica. Desta mesma forma, se pode fazer com qualquer matriz quadrada. E, então, isso é a nossa aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham curtido, gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de 7h20 às 8h20 para as dúvidas. Ok? Então, tchau, até a próxima.